Olá, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Destravando as Pedagógicas para o cargo de analista e também para professores. Algumas aulas serão disponibilizadas para o módulo de professores. E essa questão também é fundamental, que é a nossa aula voltada para o desenvolvimento de técnicas para a resolução de questões. Eu já vinha falando para vocês nesse módulo, que ele inclusive deu uma atrasada, porque fomos incorporar mais as ferramentas utilizadas para esse módulo que tem o foco de aprender a estudar para concurso da área pedagógica e inserimos a nossa proposta algumas ferramentas mais recentes que nos ajudam muito a ter um melhor desempenho da nossa parte da nossa didática e para vocês em relação ao desempenho no concurso. Lembrando que é para otimizar o tempo, aprender a estudar, aprender a usar o conteúdo que está disponível nas plataformas. Tem muita aula de conteúdo isolado aí que vocês podem e devem utilizar, mas tendo uma diretriz do que é relevante, do que é menos relevante e, sobretudo, que não adianta entender bem da informação, do conteúdo e não entender como é que ele se expressa na prova. Isso é fundamental e eu vou tratar nessa aula com vocês mais uma vez dessa abordagem. Então vamos lá para o nosso slide. Lembrando que o slide vai estar disponibilizado para vocês na turma. Né? Pronto. Como eu disse, esse é o terceiro pilar que trata de desenvolver técnicas de estudo e resolução de questões. Recapitulando um pouco os demais, a gente começa falando de como aprender, depois compreender a avaliação, que é fundamental para entender do que é que se trata um concurso, que de fato ele propõe para o candidato em termos de desafio e a formulação desse desafio. Então vamos lá. Sobre o pilar terceiro, né? O concurso ele não trata da tua competência. É fundamental que você sempre lembre disso, principalmente quem já fez vários e não conseguiu aprovação ou teve dificuldade, não conseguiu aprovação naquele que você disse, esse é o que eu sonho conquistar, esse concurso estadual. Tem uma alta expectativa de muita gente, como a gente vem dizendo, não para pressionar, mas para dar a dimensão da importância. É um concurso grande que vai demorar muito para ter outro, por razões demográficas, como eu já falei, né? A demanda de escolas, e pelo menos na realidade do ensino médio, ela é decrescente por uma razão demográfica, né? Você tem menos alunos, mas por outro lado há uma oferta de vagas em tempo integral que será progressiva e vai abrir outras janelas de oportunidade. Mas essa agora é a que está garantida com uma grande quantidade de vagas para professores e já confirmada 500 vagas para a vaga de analista. Então vamos lá. Não trata da tua competência, trata da tua capacidade de responder questões, de entender o conhecimento que cai lá no programa, que está no programa do concurso, como que ele se apresenta. Então é muito mais uma forma aplicada de conhecimento do que necessariamente demonstração de capacidade intelectual de qualquer pessoa e, mais ainda, não tem quase nada a ver com a tua capacidade de lecionar, de dar aula. Portanto, um bom professor que é frustrado por não passar em concurso, ele precisa saber que não é um problema de fábrica dele, não é um defeito genético, nem nada. Ele só não se preparou para o tipo específico nem na intensidade necessária para ele conseguir essa vaga. Tem muitos fatores que aí concorrem, você pode estar muito bem preparado e no dia ter o aspecto emocional te derrubar. Como disse, é algo bem complexo, mas o fundamental é entender que existe técnica para passar em concurso. Existe técnica para estudar, exige do candidato, né? A preparação exige do candidato um autoconhecimento acerca das suas limitações e uma preparação ajustada às suas necessidades.
Por isso que a gente diz, não existe fórmula mágica. Você pode seguir métodos? Pode, aí é facultativo, mas é feito dieta passada. Você pega alguém, toma um remédio para dor de cabeça, você vai lá e toma, pode ser que funcione para você, mas numa relação mais complexa, como uma dieta para quem tem diabetes, é diferente da quem não tem, alguém que tem alguma insuficiência, que tem um problema tão comum como hipertensão, enfim, não tem receita quando se trata de aprendizado, receita universal, eu digo. Então vamos lá. Seguindo, então, para desenvolver técnicas de estudo e resolução, parte da técnica de estudo eu já falei, esse estudo aqui é o mais focado na prova em si. Não é o estudo tanto do conteúdo, é da prova como fenômeno, como que ela se apresenta. Como que a banca, e aí foi importante demorar para lançar essa aula, para ter um conteúdo mais estruturado, colocando em pauta as questões da Sebrasp, que é uma senhora banca, há quem diga que é a melhor do Brasil, e vocês devem estar preparados para esta banca. Eu vou apresentar algumas ferramentas que eu estou usando para estudar e que, se fosse prestar o concurso, né, para mim não faz sentido prestar o concurso porque eu já tenho uma área de professor, não tem vaga para minha área de pedagogo e já sou analista, mas se fosse prestar, e tenho recomendado a todo mundo que vai estudar, meus colegas de trabalho que vão fazer, os contratados, né? O contrato no estado hoje vai pagar 3.900. Se você for olhar escolas privadas de redes grandes, né, ricas, elas dificilmente pagam isso, principalmente no interior. Então é uma ótima oportunidade para quem já é contratado ou para quem quer o seu espaço na rede estadual correr atrás. Então eu digo a todo mundo, recomendo como se fosse para mim. Procurem plataformas de estudo, eu vou recomendar algumas são gratuitas, e para quem ainda está no analógico, não é defeito de fábrica também, né? Você vai estudar como rende melhor para você. Se você precisa imprimir tudo e fazer, também tem como, embora é fundamental que você vá colocando um pé aí no digital para utilizar, porque a plataforma digital ela lhe dá elementos que você estudando só com a prova no papel você não vai ter. De tratamento da informação, por exemplo, ele faz um banco de dados do que você acertou mais, menos, estabelece percentuais, e isso é algo rico para te dar um feedback em relação ao estudo. Vamos lá. E aí uma pergunta fundamental: é possível acertar sem saber o conteúdo? E aí, sim. Sim, é possível, e aquela questãozinha que às vezes faz a diferença para você não ser aprovado, ela pode ser alcançada sem grande mirabolância, né? Então, eu vou estar citando aqui para vocês, quase que engasgou agora, uma referência muito boa que eu estudei para concurso, tá? Recomendo aos meus alunos quando eu trato de Enem, tá certo? Que é entender como o conteúdo se expressa, entender a dinâmica da elaboração de questões, como que ela funciona. E tem dois caras que têm um trabalho que passaram em muitos concursos e desenvolveram, que é o Sapoia, tem uma apostilinha, em 2009 eu dava aula com ela já, e o William Douglas, que é outro autor que tem livros de autoajuda, tem livros de preparação em concurso, tem palestra dele aí no YouTube. E é o que eu achei de mais estruturado, para dar uma referência para vocês e prático, assim, direto ao ponto. É claro que tem outras referências no mercado, mas esse conteúdo também é gratuito. A gente prima por conteúdos que sejam de plataforma aberta, que a gente possa pegar aqui e linkar. É claro, a gente não vai ferir direito autoral de ninguém. Tá aí o link, é só você ir lá. E esse site, alguém pegou, agregou e fez os comentários adicionais à obra desses dois autores. Então, é um material que eu recomendo a todos e que já usei. Então, vamos lá. Os autores, eles listam algumas características de questões, tá? Que você de pistas para você acertar, e eles dão características de questões que são corretas e características de questões
que são certas. E isso é importante saber. Então vamos lá. As bancas dificilmente podem colocar assuntos muito controversos. A gente está vivendo um momento muito polarizado. Então você pega um autor como Paulo Freire, né? Está no auge do debate aqui. Até sai um pouco de foco, mas há pouco tempo vai e vem, sai uma polêmica sobre esse que mundialmente é reconhecido como o maior autor, o pensador teórico da educação brasileiro, mas aí vem o debate político, né, do viés de concordar ou não com o autor. E aí qual o detalhe? A prova ela vai fugir desse debate. Então, se você for responder a prova ideologicamente, você provavelmente vai errar questões, porque ela vai pegar a corrente dominante, tá? Então, se alguém pergunta pela bibliografia do edital, você vai conseguir ter uma noção disso, de qual a referência que se usa. O autor do conteúdo de tendência pedagógica são autores de viés progressista. Tá difícil falar disso hoje, mas se fosse situar num espectro político, eles seriam de esquerda, né? Pelo menos a época da autoria, né? do conteúdo. Paulo Freire era um cara de esquerda, né? Progressista. E não quer dizer, se você é liberal, você tem um pensamento conservador, enfim, seja lá o que você pense, você tem que entender que a questão vai cair segundo uma ótica que é predominante. E aí você vai encontrar o senso do que é correto dentro dessa referência. Então, se eu já fiz um concurso, salvo engano, foi o de analista, que tinha uma questão que falava Paulo Freire como criador de método. Os autores que são especializados em Paulo Freire, e ele mesmo dizia que ele não foi um criador de um método. Ele criou um método, à época criou, mas no conjunto da obra ele não deu enfoque de que aquilo que ele fez na experiência de alfabetização no final dos anos 50 era algo que estruturava a teoria dele. Não era, tá? Então, se você for no detalhe, Paulo Freire criou um método, você tem que ver como está na questão. Se a questão mais estruturada como correta é que ele criou, assim foi a que eu marquei e estava correta. Então, você tem que ter esse senso, tá? Porque você vai ver qual a bibliografia predominante que a banca coloca. Vamos colocar outro tema que é polêmico: direitos humanos. Outro, Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você acha que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei para vagabundo, que criança tem que trabalhar e é melhor trabalhar do que roubar, esse tipo de pensamento mais associado a um segmento contrário a essa legislação ou a como ela se apresenta, veja só, você vai ter uma chance de errar, uma chance alta de errar questões que tratem de direitos humanos. O concurso de Alagoas agora tratou de direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente quase sempre cai. Então, é preciso que o concurseiro entenda. Eu vou até comparar a turma que faz aposta em jogo de futebol, né? E às vezes ele cai na besteira de apostar no time dele. Não pode ter paixão, você tem que ter racionalidade, você tem que entender. Não, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é para a banca o que está colocado como certo. E as questões que são certas, elas têm características que de linguística mesmo, de estrutura do texto, de algumas marcas, alguns detalhes ali da construção do texto e da narrativa que vão caracterizar elas como certas ou como erradas. E já te fazendo uma ressalva aqui, na Sebrasp essa diferença é muito sutil. Você dificilmente vai achar uma questão que você crave assim de essa aqui com certeza está certa. E então a Sebrasp tem um jeito de te deixar na insegurança em relação ao que está correto ou não em suas provas. Então vamos lá. A questão estatística. O trabalho da banca é selecionar quem sabe o certo. E a tendência é que ela repita mais vezes a resposta certa. Senão ele vai facilitar muito para o candidato. As respostas que mais se repetem têm maior chance de ser as corretas. Então tu pega uma questão dessa de múltiplas proposições.
é improvável que se aplique, mas eu estou dando um exemplo como esse curso é voltado mais para o estadual, mas é um conhecimento que vai servir para todos. Tá? Nessas questões de múltiplas proposições, que a CESP também faz, mas não vai ser, a Sebrasp também faz, mas não vai ser o caso da prova de Pernambuco, que já saiu, que serão 120 questões de certo e errado, tá certo? Mas aí você vai ver a frequência. Então, estatisticamente, as questões corretas, elas sempre se repetem mais. Então, nesse caso aqui, a resposta mais provável é pão e risole, pois são as que são mais anotadas. É algo que, numa questão que você não saiba, você pode ter isso como indicativo, porém, dificilmente você vai conseguir fechar uma questão só com esse raciocínio estatístico, mas a possibilidade existe. Tá? Para eliminar as questões que estão colocadas como correta, atentem para as marcas textuais que a tornam inclusivas e as que são exclusivas. Quando isso vai melhorar a tua margem de acerto. Um item certo, ele prevê exceções, o texto é mais equilibrado. Então, ele usa palavras-chave como fundamental, em geral, em regra, de acordo com a legislação. Ele dá uma estruturada nas questões, de modo que elas não pareçam genéricas, que elas não sejam muito excludentes nem muito generalizadoras. E aí eu vou dar o exemplo para vocês. Os itens errados, eles têm uma carga mais forte. Nem sempre, tá? Eu vou mostrar para vocês que na Sebrasp ela tem um nível assim, uma graduação que entre a fronteira entre o certo e o errado em algumas questões é extremamente sutil. Mas essa é uma dica porque ele dá pistas de marcas textuais. Então ele coloca aqui. Não deixando brecha para exceções. Então, palavras-chave, nunca, sempre, obrigatoriamente, não, totalmente, apenas, jamais, sem exceções, são indicativos de questões erradas. Então, quando você está ali sem referência numa questão, procure essas marcas e você tem um indicativo de por onde ir e aumentar a tua margem de acerto. Então, nas provas Sebrasp, esse estilo certo e errado, os itens têm que vir bem definidos. Então, não é possível ver muito claramente o mais correto dentre as opções. Então, a análise textual e nas questões da Sebrasp, ela acaba sendo mais relevante, tá certo? Então, se não vier, se você não marcar, você corre o risco se você não marca a questão, você não pontua, né? Você fica, nem perde, nem ganha, mas se você marca de qualquer jeito, você vai perder o ponto de uma que acertou. Então, a estratégia para a Sebrasp tem que ser mais rica. Então, essas questões, as inclusivas e as exclusivas, ganham especial relevância dessa análise detalhada do texto, como eu já falei. Aqui na referência, você vai ver que o autor, e você vai seguir no link para estudar isso em detalhes. Eu estou passando aqui rapidamente porque a questão fundamental é você entender isso aplicado à resolução de questões. Então ele vai pontuar aqui que, primeiro, a cara do gabarito. Nesse caso aqui, que ele fala A, B, C, D, ele está situando gabaritos que tem até a letra D ou E. No caso da Sebrasp, você vai pegar, quando você fizer o primeiro esboço de prova, você tem que ter uma noção de quantas certas e erradas, porque eles tendem ao equilíbrio. Se você tiver uma prova e que você fez um esboço ali, você tem que deixar um tempo maior para poder ver o balanço das tuas questões e ver se você está lá, sei lá, 65% das questões corretas, provavelmente você errou muitas dessas, porque vai tender a um equilíbrio entre essas questões. Então, essa cara do gabarito é algo que a banca ela não vai fugir muito disso e é importante você observar essas questões. As opções grandes e mais elaboradas tendem a ser corretas. A questão ovelha negra, ela tem ali uma palavra que
que é conceitual, que é um sinônimo mais rebuscado de algo que você domina, mas que é colocado de propósito. Então você tem que ter atenção, porque às vezes essa é a correta, para você ter medo de arriscar ali, mas ela é a correta, está dizendo o que é certo, só que de forma mais sofisticada. A mais votada é aquela questão da frequência, como eu já falei. A politicamente correta, que é a questão que ela pega a convenção social. Você vai ver muito isso no Enem, tá? No Enem você vai ter essas discussões do politicamente correto, e aí, mais uma vez, você não deve responder com paixão, você deve ver das opções qual que trata vamos pensar assim, o que é legal. As pessoas que têm alguma restrição por valores religiosos, enfim, que se autodenominam conservadoras, dos valores tradicionais, enfim, tudo isso é respeitável, tá? E cada um pensa como quer. Mas se cai numa questão voltada sobre o nome social, que é uma previsão legal, se ela coloca isso de modo, se você não concordar e for na tendência da questão que é discordante disso que já é lei, e talvez se você não souber disso, você corre o risco de errar a questão muito claramente. Porque o que está previsto em lei, né, a lógica, a abordagem de direitos humanos, como é que vai ser? Vai ser do jeito que está na lei. O debate do quanto que isso distorce em relação à realidade, dificilmente uma questão de concurso vai fazer. Então você tem que estar atento a isso, tá? Então a questão que é politicamente, o politicamente correto, ele vai aparecer como característica da questão certa. As questões que são inclusivas, como eu disse, tem aquela marca textual que dá a ela um equilíbrio, tá certo? E de outra forma, ele traça as características também de questões que são erradas, né, de itens que são errados. As que são excludentes, que eu já falei, a politicamente incorreta, né, uma inversão do que é politicamente correto. Então, se você coloca, eles fazem muito isso na questão de tendências pedagógicas. Ele usa algo que é, por exemplo, o aluno tem que memorizar o conteúdo e tarará, ele bota isso, que é algo antiquado, que dentro de uma determinada concepção é correto, você tem que ver também o contexto que cai, mas você vai ver lá que, em geral, o que está lá como politicamente incorreto, como antiquado, como caricato de uma forma errada de fazer as coisas, ela vai aparecer como uma questão errada. Tá certo? A batata podre é o que? É um texto que ele pega, sabe? Aquelas filinhas que se fazia, né? Para você colocar uma questão. Eu nunca consegui filar, não. Eu era bem ruim nisso. Tudo que envolve decoreba, para mim, não funciona. Mas tinham colegas que eram peritos nisso. Então, aquele texto ensaiado que era a resposta que as pessoas procuravam recortar, aquela definição, o conceito de tal coisa é assim, assim, assim. Então, o concurso, a banca, às vezes ela pega uma questão assim e ela muda uma palavra para tornar todo o texto incorreto. Então, essa é a batata podre. E você tem que ficar atento nessa análise semântica ali, do sentido das palavras, da colocação, dessas conjunções como aparece, porque um mínimo detalhe invalida uma questão. E a Sebrasp é muito boa nisso, tá certo? Casca de banana é análogo à questão da batata podre, que é aquele detalhe que vai te fazer achar que está correto, mas ele dá um sentido que inverte a polaridade aí da questão e a torna errada. A relação de causa e consequência, você vai ver isso no texto com exemplos, tá certo? Eu vou tentar projetar aqui a tela do navegador para citar para vocês, mas aí, para não me enrolar aqui e tomar tempo da aula, eu não vou fazer agora, tá certo? Vamos lá. Relação de causa e consequência, eliminação das questões absurdas e marcar a mais correta. Também não se aplica a Sebrasp, mas a eliminar a questão absurda, quando você está bem preparado em um determinado assunto, você identifica muito claramente a questão que ele está dando de graça. Aqui o concurso diz, esse aqui eu
botei para ter uma coragem baixa. Muita gente vai acertar. E aí você fica atento a eliminar essas que são claramente erradas e também tem as inversões. Quando ele coloca elementos do texto, ele troca de posição para que anule o que parece correto. Então, se você fez aquele estudo, né, pega ali a base legal, uma menção de um texto legal, e você leu e lembrou que aquilo ali está a cara do texto que você leu. Mas ele faz inversões, tira um pedacinho daqui e bota ali para transformar esse texto errado, invertendo o seu sentido. E mais uma vez eu digo, a elaboração do concurso é algo que tem um interesse em lhe induzir ao erro. Tá certo? E aqui eu trouxe uma questão como exemplo, tanto da análise estatística, como disso que eu venho destacando, como identificar o objetivo central da questão, que é algo que eu vou colocar agora, a quem ela se distingue e como o teu julgamento tem que ir no nível do detalhe para você não errar a questão. Então, deixa eu colocar aqui. Opa, me enrolei aqui, deixa eu voltar. São efeitos especiais, né? A gente tá. Vamos lá. A banca foi o PNET, tá? 2013, vamos seguindo sobre a LDB. Os estabelecimentos de ensino respeitados as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, o assunto é proposta pedagógica ou PPP. Na LDB, ele não fala PPP. Os autores usam, colocam esse politicamente, projeto político, aliás, pedagógico, tá certo? Mas ali na LDB vai mencionar a proposta pedagógica, mas em geral é a mesma coisa, tendo divergência aí dos autores em relação ao caráter do político ser necessário. Outros dizem que a proposta pedagógica é necessariamente uma opção política da escola, enfim, mas esse é um debate superado, para que entendam que é a mesma coisa. E aí ele vai dar o filtro, que é para dar a especificidade do olhar da questão. Com base nesse preceito, a escola assume como uma de suas principais tarefas, ou seja, a questão está centrada no que é papel da escola. Então, tudo que se atribuir ao que foge da alçada da escola, ele pode ser correto no nível do trabalho de um segmento, como professor, mas ele vai estar errado como algo que se atribui à escola fazer. Então, vamos olhar as questões. Você pega essa questão aqui, vamos lá que você fugiu do teu domínio aí esse artigo da LDB. Você não leu, enfim, não lembra e não lhe faz sentido. Então você vai ter que ir para primeiro o olhar estatístico, como foi colocado lá. Então vamos lá para a questão. Definiu aqui proposta pedagógica da escola, o que é que se trata a questão, você vai para o segundo elemento, que é analisar as questões. Então vamos lá. Cabe tarefa da escola em relação à proposta pedagógica, discutir sobre a sua concepção de ensino e aprendizagem e incluí-la no projeto pedagógico escolar. Massa. LDB coloca pluralidade de questões, a gestão democrática impele as gestões escolares a fazerem o debate acerca das suas prioridades, embora isso não seja algo que seja feito com tanta frequência nas escolas. A escola que não faz, tem um documento lá de Araque. Na lei é para ser assim? Não. Então, o que é para, como funciona, não é tanto o que importa numa questão assim, a não ser que a questão se refira à prática pedagógica, mas ali ela está se tratando da letra da lei, tá? Então vamos lá. Essa questão está bem de acordo, então vamos lá para a frequência. A alternativa 1 ela aparece aqui, na opção A, na opção C e na opção E. Portanto, ela tem uma alta frequência e tende a ser uma questão correta. Não achamos nenhuma falha nela aqui.
Segundo, criar e divulgar as recentes tecnologias de ensino que favorecem a aprendizagem. Opa, isso é papel da escola? Isso tem a ver com proposta pedagógica? Não. Quem cria e desenvolve tecnologia, em geral, é a universidade. E ainda que a escola, como escola técnica, ela tenha, de certo modo, esse papel, não se aplica à questão da elaboração do PPP. Tá certo? Então, essa questão é errada. E ela está assim, flagrantemente errada para quem já estudou PPP com uma certa frequência. Então, sabendo disso, a questão A já vai estar eliminada, a questão B vai estar eliminada, a questão C e a questão D. Em relação à frequência, essa questão aqui, ela deve enganar muita gente, porque esse detalhe sobre a que se atribui o papel da escola ou da universidade precisa ter um estudo de legislação para ter clareza de quem faz o quê. E por isso, isso pesa aqui na elaboração. Então vamos lá. Organizar planos de ensino dos professores e exigir seu cumprimento, visando o bem da comunidade escolar. Olha aí a batata podre. Cabe à escola organizar os planos de ensino dos professores? Não. O professor, ele que faz o seu plano. A escola não organiza o plano de ensino, ela supervisiona, tá? Exigir seu cumprimento é correto? É correto. Mas a parte de organizar o plano de ensino, ela elimina a veracidade dessa questão. Então, ela é parcialmente correta, mas parcialmente em concurso não existe. Ou é certo ou é errado, especialmente na Sebrasp. E essa análise do texto e do fundamento a que se atribui, a que se refere o texto, é algo que vocês têm que fazer em todas as questões da Sebrasp, que são muito exigentes nisso. Você vê que a questão dissonante para induzir o erro foi a questão 2, resolvendo a 2, você já tem um indicativo que o correto, que a correta opção é a opção da letra E. E aí no item 4, convocar diversos atores da escola e da comunidade para participar da organização do projeto pedagógico da escola. Claramente é uma questão correta e pertinente, correta e coerente com o tema, porque a questão não precisa ser necessariamente falsa, ela pode ser inadequada ao tema a que está se tratando, como é o caso do item 2, né, e do item 3, a diferença aqui é quando se fala de atribuição da escola, tá certo? Então, vamos lá. E aí, como é que a gente faz para aprofundar e treinar técnicas de resolução? Esse é um tema que talvez eu faça algo mais detalhado adiante, tá? Mais focado nas ferramentas, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, busque conteúdo especializado em concursos. Eu tenho contato com os alunos, o pessoal da comunidade, algumas pessoas que são nossos alunos também têm um conhecimento próximo conosco, né? Tem uma certa proximidade e a gente se conhece aí de redes sociais, outros a gente não se conhece, essa beleza de formar uma comunidade nova. E aí, veja só. E aí a pessoa diz, eu tô seguindo o canal tal. Eu disse, massa, siga, assista aula, assista conteúdo de quem é profissional lá e tá lá nas plataformas abertas. O negócio de quem investe na plataforma como o YouTube, ele ganha na quantidade. Então ele vai te dar uma aula ali de conteúdo que vai te abrir caminho ali da leitura de texto, vai te dar uma diretriz para te ajudar. O Destravando, ele tem um objetivo mais específico de te orientar sobre como estudar, sobre a eficácia do estudo, sobre quais são os pontos mais importantes de cada bloco temático, do que mais cai no concurso. A gente vai te dar análise do edital e tal, mas a assistir às nossas aulas não é para fechar não substitui o teu estudo de conteúdo. Que você deve fazer, como eu falei lá no início, estudo passivo, estudo ativo. Se você está correndo aqui me escutando, não recomendo muito não. Eu falo feito uma metralhadora, né? Mas você pode fazer isso, estudo passivo. Depois você estuda com calma para ir fichando.
Mas aí busque conteúdo, vá assistir aula, separe os temas, segue a playlist de pessoas que têm um know-how construído dentro da área de conteúdo, que é o perfil cursinho, que não é o nosso. Então, siga esses canais, leia conteúdo de sites que dão uma diretriz mais compacta, né? Isso aí é claro para quem tem um manejo digital ou tem a ferramenta para fazer isso. O celular hoje já se faz muita coisa, embora ler por muito tempo no celular não é recomendado pelos oftalmologistas, né? Algo que é meio preocupante, mas você precisa fazer isso. As técnicas que eu mencionei, elas só funcionam quando você aplica de forma simulada. E aí, metade do esforço da aprovação no concurso é a questão sua de, de preparação técnica, de você saber o que fazer, de você compreender os conceitos. Você vê lá na questão que eu resolvi com vocês que precisava saber o que é a atribuição de escola, qual era o conhecimento prévio fundamental, saber o que é a atribuição de escola referente à elaboração da proposta pedagógica ou do PPP, tá certo? Tendo isso bem estruturado na sua mente, a chance de você acertar essa questão é muito grande, mas tinha a casca de banana fundamental ali, era sobre a atribuição do que é da escola em relação a tecnologias e novas descobertas didáticas, que é um papel mais da universidade como produtora de conhecimento científico. E aí, esse detalhe que vai te desempatar aí a questão. E aí é fundamental que você resolva muitas questões. E agora que já se sabe a banca, da banca que vai fazer o teu concurso. Por isso, eu recomendo muito que vocês usem plataformas de resolução de questão, tá? Que baixem, que acessem as questões e que façam esse estudo analítico da questão, de responder com calma. Você pode até responder com pressa e depois voltar para entender onde foi que você errou, tá? Responda as questões tendo elas como objeto de estudo, que é isso que eu estou falando. Você pode fazer o simulado para, como diz o termo, simular a experiência do concurso. Você pode imprimir a prova e passar uma tarde ali resolvendo aquela prova, uma prova da Sebrasp de ponta a ponta, para testar o teu nível de partida. Mas isso é uma experiência, é um tipo de treino, por assim dizer. O treino para entender como a banca te passa a perna é responder a questão. Independente se você vai acertar ou não, o foco é você entender onde está a sacanagem da questão para me derrubar. De onde é que vem a rasteira? Isso é fundamental, tá certo? Isso é fundamental. Então, quando você vai resolver um bloco de questões da tua área que você precisa treinar tempo de resolução, é algo que você vai fazer mais quando estiver perto, você tem que treinar resolvendo 120 questões dentro daquele tempo, tá? Então, nesse foco aí, o foco é testar tua resistência e tua margem de acerto numa situação análoga ao dia da prova. Mas o estudo para entender como é que a banca funciona, você pode pegar menos questões, mas resolver e ver como que ela está estruturada. Para isso, ter questão comentada ajuda muito. Ter livro de questão comentada, a gente vai estar disponibilizando links para vocês e algumas questões também, e apostilas e tal, que é um valor agregado que a gente está colocando no nosso curso para potencializar o estudo de vocês. E aqui algumas referências, eu peguei o link aqui, vocês podem conferir o comentário geral das cifras, o comentário geral dessa fonte sobre conteúdo gratuito para questões. Né? Eu citei aqui concursos, que é a que eu uso para preparar material e para estudar para vocês, tá certo? Você escolhe a banca, depois eu vou fazer um trecho curto aqui só mostrando diretamente como fazer isso. E aqui tem uma referência que é a Casa das Questões, que são referências gratuitas, que você não precisa assinar. O estudo grátis, tá? Que ela tem essa possibilidade.
Você não tem site com formato para celular, então tem uma dificuldade, mas ele tem esse perfil de questões para você resolver. Lembrando, vai fazer, só resolve questão da Sebrasp, prioritariamente, tá certo? Seja qual for a abordagem que você utilizar. Tem esse site Questão Certa, tá? Porque ele tem um formato de game, ele dá medalhas e tal, ele já tem um formato mais... tem o Open Concurso, tá? Ele tem a versão desktop que funciona bem no computador, mas segundo o site ele não está rodando muito bem na versão mobile, né? Na versão para celulares e tablets. Mas é algo que vale a pena você ir lá e tentar, se não dispõe do recurso para fazer uma assinatura de um serviço pago, que geralmente essas questões técnicas não dão problema. Outras questões, outras opções que vocês têm é procurar aplicativos que você possa testar e recomendar aí e tá vendo em qualquer hora ou lugar a dinâmica, né, entre as quando esse artigo foi produzido e o momento atual pode ter muita coisa nova, vale a pena pesquisar. E outra opção é a clássica impressão via o site da PCI Concursos. Tá certo? Se alguém tiver dúvida, bota lá na comunidade como fazer isso, porque a gente pode até fazer um tutorial rapidinho para quem tem uma dificuldade maior com internet, né? A aula já está longa aqui, eu vou caminhando para o final. E é isso, gente. Então, para desenvolver técnica para a resolução de questões, você precisa estudar referências, como a dica que eu dei lá do pessoal do Sapoia, do William Douglas, sobre a arte de marca X, que você vai pegando a manha, você lê eles primeiro para entender como é que é construída, né, essas armadilhas, como são construídas as armadilhas das bancas, para quando você ir resolver a questão, você já ter essa malícia e ir ganhando experiência e ganhando ritmo de prova, tá? Em analogia aí ao ritmo de treino e o ritmo de prova para os corredores, né? E o que vocês vão fazer na preparação. Então, foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula. Interaja conosco, entre lá na comunidade, né? Estamos lá com muita gente participando, nos dando retorno desse curso que a gente está fazendo com muito carinho para potencializar o sucesso de todos vocês. Abração e até a próxima.